Fala pessoal, Papo de Salão no ar. E antes de mais nada, antes de começarmos o nosso assunto de hoje, vem cá, vem comigo. Ó, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e toque o sininho. Vamos fazer esse canal subir, decolar. Papo de Salão vai subir. Pessoal, hoje nós temos aqui na cadeira do Papo de Salão uma pessoa para falar sobre o agronegócio. Um grande especialista na área. Primeiramente, ele é diretor da Federação Catarinense de Agricultura. É ex-secretário da Agricultura e Pesca de Santa Catarina, ex-presidente do SIDASC e FAESC, casado, pai de 2 filhos, médico veterinário, e vai contar um pouquinho do que está e o que vai interferir, o que aconteceu no Rio Grande do Sul com Santa Catarina e o Brasil, ok? A honra de trazer aqui o seu Enori Barbieri. Por favor, seu Enori, seja muito bem-vindo ao Papo de Salão. Boa noite, obrigado. Vamos lá, sentar na nossa cadeira, cortar um pouco esse cabelo, que assim, não tem muito, né, para cortar, mas tem alguma coisa. E vamos conversar um pouquinho sobre o agronegócio. Mas antes de mais nada, eu queria saber do senhor, que o senhor é da onde? Eu vim de Xanxerê. Xanxerê. Sou natural de Ceará, até ter um frigorífico com essa marca, aí, produtos do mercado, até mercado internacional, conhecem essa marca, essa cidade. E estou já em Florianópolis, moro aqui há 17 anos, 18 anos, mas estou na Federação da Agricultura, nessa área sindical, há quase 30 anos. 30 anos? Quase 30 anos trabalhando principalmente na área econômica, na área dos nossos produtos de mercado. Trabalhei muito no governo de Santa Catarina, no período do governo Pavan e no período do governo Raimundo, nessa questão de aberturas de mercado internacional por conta da sanidade animal de Santa Catarina, diferenciada e reconhecida no mundo inteiro. Esses mercados de suinocultura, mercado de avicultura, e a gente trabalhou muito e conquistamos, né? Junto com uma equipe técnica muito eficiente que o Estado detém, através das suas instituições. E hoje nós conquistamos e estamos com todo esse mercado aberto, mercado internacional, mercado aberto, né? Então nós estamos aí produzindo cada vez mais suinocultura e avicultura para exportações. Suinocultura. O senhor teve, acho que foi em 2018, se eu não me engano, um pé na política. Ali o senhor se candidatou a algum cargo político, foi? Foi, eu me candidatei a deputado estadual. Como é que foi a experiência? Na verdade, eu sempre tive um pouco desse lado político, porque meu pai foi prefeito lá da minha cidade, lá em Ceará. Sim. De quando eu fui para a faculdade, eu fui presidente do diretório acadêmico lá da Universidade Federal do Paraná, na área de agrária. Depois, na minha vida em Xanxerê, fui por 2 vezes vereador. Daí, em 2004, 2008, fui vice-prefeito da cidade. Daí, eu me mudei para Florianópolis. Eu sempre tinha um sonho de ser candidato a deputado estadual. Na verdade, como eu não sou bom de voto, eu não obtive sucesso, mas obtive uma grande votação que eu considero muito mais, talvez, da minha capacidade. Sério? Foram 271 municípios que votaram. Alguém que votou em mim. 271? Um dos 295. É bem expressivo. E foram 12 mil votos. 12 mil? 12 mil votos. Então eu sou muito grato a essas pessoas que acreditaram em mim. Sim. Mas como eu também vi que não sou muito bom nessa área, hoje eu uso muito da política ainda. Mas uso no lado, eu diria, positivo. Sim. Como a minha área é uma área de representação de produtores, que é a área do agro catarinense, a gente utiliza muito o Ministério da Agricultura, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, prefeituras, e a gente tem, então, uma penetração sempre, através da política, você consegue ter algumas penetrações que facilita a vida de todo mundo, porque, afinal de contas, você pode não gostar de política, mas a política é necessária porque nós somos comandados por política. Então, eu acho que vamos dar uma melhorada. Acho que as pessoas podem não gostar do político. Tá, mas a política é necessária, isso é um fato. Vamos concordar contigo. Tá bom. Mas a política é necessária, então a gente não pode estar atuando numa área de representação que é basicamente em cima de políticas públicas. Sim. Você tem que ter uma participação, conhecimento de quem são as pessoas,
quem são aquelas pessoas que estão mais dispostas a te ajudar, a enfrentar as dificuldades. Então, isso faz parte do dia a dia da minha vida como um trabalho. Então, desisti da área de candidaturas e estou cuidando mais nessa área, mais a área profissional. Vamos esclarecer. O que é o agronegócio? O que significa agronegócio? É tudo aquilo... Essa palavra tão falada, né? Tão dita durante tantos anos nesse país, né? O que é esse agronegócio? É tudo que você produz da agricultura, que você tem condições de produção da agricultura. Isso não significa que agronegócio seja só comida. Por exemplo, nós estamos aí hoje, o Brasil se tornando um grande produtor de etanol de milho ou álcool de milho para consumo em automóveis. Você tem uma grande produção de cana para etanol para consumo na área de energia. Também faz parte do agro. Também faz parte do agro. Ele provém da agricultura. Através da agricultura, você tem essas inúmeras oportunidades de produção. Mas aqui em Santa Catarina, especificamente, já que nós não temos essa capacidade de fazer etanol de milho e nem de cana por uma questão climática, e de milho por falta de área, porque nós somos um território em Santa Catarina de 1% do tamanho do Brasil. 1%. 1% nós significamos. Mas nós produzimos em Santa Catarina 6% da alimentação brasileira. Somos o 6º produtor de alimento do Brasil, das 27 federações, aí, estados e tendo 1%... E tendo 1% do tamanho. Então nós somos um grande produtor de alimento, não só para o consumo, mas para abastecer o Brasil e abastecer o mundo. A gente hoje exporta frango em Santa Catarina para mais de 100 países. A gente exporta carne suína para mais de 80 países. E é um setor que vem crescendo ano após ano em Santa Catarina, por ter aqui uma qualidade de excelência em defesa sanitária, em doenças animais, né? Sim. Mas acima de tudo por ter gente que gosta do que faz, gente que trabalha e gente que tem dedicação a essa atividade. Isso se dá a que fato? Pela colonização catarinense, essa potência de Santa Catarina em relação à agricultura? Eu diria que sim. São as etnias que vieram para Santa Catarina, que migraram e escolheram esse território, mais da metade de terras desfavoráveis, de montanhas e um terreno muito acidentado, que vieram imigrantes da Itália, da Alemanha, de Portugal, os eslavos, os russos, os ucranianos. Né? Nós temos em Santa Catarina um grande número de etnias que trouxeram consigo essa questão familiar, de trabalho, essa ideologia de produção, e que se fixaram em Santa Catarina em diferentes áreas, cada um produzindo inicialmente a que sabia. Daí vieram as integrações, as cooperativas, mas acima de tudo porque é um estado que, para fazer frente às dificuldades encontradas, foram em busca de superar isso através do trabalho e produção. Então nós temos em Santa Catarina hoje um estado muito produtor, não só no agro, mas na indústria também. E aí colonizamos um estado quase que igual, as nossas maiores cidades aí não chegam a 1 milhão de habitantes, que a maior é Joinville, mas ele é um estado povoado e rico, todo ele em função do agro. Dos 10 produtos maiores de exportação, a gente diria que 7 produtos são do agro, que é a avicultura, a suinocultura, a madeira. Hoje nós somos um grande produtor de madeira também em Santa Catarina, que é um produto do agro. E até a questão de pesca aí é agro da água. Então é produção feita na água, mas hoje... A maricultura também. A maricultura se destaca, está sediada junto à Secretaria de Agricultura. Então eu diria que o estado de Santa Catarina ele tem uma diversidade de produção muito grande. Ele tem uma capacidade de produtos de qualidade muito grande. E hoje nós vendemos para o Brasil inteiro aquilo que nós produzimos com excelência. Temos as nossas dificuldades, sim, porque temos um grande problema que nos aflige, que é a questão dos insumos para avicultura e suinocultura e gado de leite. E nós somos o primeiro produtor de suíno do Brasil, somos o segundo de aves, somos o 4º produtor de leite, somos o primeiro produtor em maçã,
somos o primeiro produtor em cebola, somos o segundo em alho, somos o segundo produtor de arroz do Brasil, que estamos aí com um problema agora, que eu diria político, que é desnecessário, que não precisaria ter acontecido o que está acontecendo, esse debate talvez ideológico. Os arrozeiros meio revoltados com a liberação de 1 milhão de toneladas de importação. Nós somos o segundo do país de produção de arroz. De arroz, porque o Brasil... Primeiro é o Rio Grande do Sul. Primeiro é o Rio Grande do Sul. O Brasil consome em torno de 11 milhões de toneladas de arroz ano, e esse consumo vem caindo, até porque nós já chegamos a ter um consumo de 12 milhões, mas como o hábito alimentar dos jovens não é mais prato, feijão e arroz, já é de correria durante o meio-dia, de produtos acabados. Os fast foods. Os fast food. Mas a gente consome ainda 11 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul produz 8 milhões. E em Santa Catarina, esse ano, em torno de 1 milhão e 300 mil toneladas. Então, nós também temos aqui uma produção bem alta de feijão, né? Olha, não somos um grande produtor, já fomos muito maior. A partir do momento que entraram as irrigações no Brasil Central, aqueles pivô central, que é um aparelho de irrigação que produz aí, vamos dizer, de 20 a 150 hectares, um aparelho, como o feijão é um produto muito rápido. Só um minutinho, rápido, né? Salão do homem, barbearia, rápido, ó, corta bem feito e rápido. Aí eu quero cumprimentar o Carlos, tá? E o meu amigo aqui, o André, que está fazendo o trabalho. O do homem foi rápido, aí, ó, me deixou mais jovem, mais... Pelo menos uns 10 anos. Tá? Quando corta assim, ele fica menos branco. Né? As pessoas perguntam muito sobre a fonte da juventude, ó, do homem, Avenida Pequeno Cristo 276, fonte da juventude. Muito bem. Então, voltando ao feijão, como ele é um produto de 100 dias, hoje o produtor de feijão do Centro-Oeste, ele pode acompanhar o mercado e ver que vai faltar feijão. Aí ele vai lá, coloca no pivô central dele 150 hectares de feijão. E Santa Catarina, por ser propriedades de pequeno porte, 94% das nossas propriedades tem menos de 50 hectares de terra, são pequenas propriedades. E às vezes já estão plantadas com milho, com soja, com o milho para fazer silagem para as vacas, e não tem como plantar feijão mais. Você planta feijão em Santa Catarina, ou antes da soja, ou depois da soja, ou depois de você colher milho para silagem. Nós plantamos aí em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil hectares. A gente planta 700 mil hectares de soja, a gente planta 300 mil hectares de milho e 200 mil hectares de milho silagem. Esse milho silagem é um milho que você não deixa para colher o milho seco. Você colhe ele verde com o pé para alimentar o nosso plantel de vaca de leite. Aí hoje nós somos o 4º produtor nacional de leite. O ano passado foi um ano de muita crise, graças a Deus está se recuperando. E esse produtor precisa alimentar essas vacas, que agora no Rio Grande do Sul, com a enchente, a Federação da Agricultura patrocinou 40 carretas de feno para mandar para o pessoal atingido lá no Vale do Taquari, que lá é uma bacia leiteira, e o pessoal ficou sem comida para as vacas. Os agricultores catarinenses, através do seu não pegou água lá? Não, levou tudo. Levou tudo. Quem sobrou vaca, sobrou com as vacas sem alimentação. Daí a federação fez uma campanha junto aos produtores rurais de Santa Catarina, principalmente os criadores de leite, de vaca de leite, para doarem feno. E mandamos 40 carretas para o Rio Grande do Sul de feno para... A gente se lembrou das vacas. Não se lembrou do povo só, se lembrou que lá também tem animais. Não só cachorro, que fica fácil pegar o cachorro e comprar ração e tratar. Mas vaca come um volume considerável. Então a gente fez uma campanha. Sem pasto para poder se alimentar. De feno, que é uma matéria pré-secada para alimentar esses animais. Então nós estamos ainda trabalhando, estamos mandando ainda. Fizemos uma parceria com a nossa co-irmã do Rio Grande do Sul para distribuir nos municípios de mais necessidade. Direto, então saiu um caminhão de Xanxerê com destino à Estrela. Saiu um caminhão de Chapecó com destino a outra cidade. E estamos fazendo esse trabalho ainda de ajudar nosso irmão gaúcho. Mas voltando à nossa produção, a gente produz de tudo em Santa Catarina que o clima permite, porque temos uma limitação de clima. E o grande problema é o milho, porque nós precisamos de 8 milhões de toneladas de milho por ano. 8 milhões. O Brasil produz 130 milhões. 8 milhões para poder sustentar fazer ração. A ração. A ração para porco, para frango
e para gado de leite e gado de corte. E nós não temos esse milho, nós precisamos de 8 e produzimos 2. E nós não estamos conseguindo aumentar a nossa produção nos últimos 10 anos. Nós chegamos a 2 milhões e 800 no ano passado, que foi uma safra boa. Mas até 8, e todo ano o nosso consumo aumenta 500 mil toneladas. Porque todo ano o nosso plantel de suíno e o nosso plantel de frango, em função das nossas exportações, que vão aumentando ano após ano, isso é bom para a economia catarinense, a gente depende mais desse produto. E o milho se tornou um produto meio problemático, porque nós estamos agora tendo que buscar milho lá no Mato Grosso, a quase 2 mil quilômetros. E o produto custa 30 lá e custa mais 25 para chegar aqui. E isso está se tornando meio caro para você produzir e ser competitivo. Aí começa a fazer o repasse no consumidor final. Você tem que aumentar preço, mas daí você não pode concorrer com o cara que está produzindo lá no Mato Grosso, está produzindo. É lógico que nós temos outras virtudes que eles não têm. Para você colocar uma pessoa dentro de um frigorífico, trabalha a 12 graus, não é qualquer um que trabalha dentro de um frigorífico, a 12 graus. E pessoas com vontade de trabalhar, né? Então, nós temos aqui uma expertise já de muitos e muitos anos. Todos os frigoríficos de agroindústria nasceram em Santa Catarina. Eles estão lá para cima, mas nasceram aqui. Então, e nós temos os portos aqui já preparados para exportação e temos um mercado conquistado mundialmente através da questão sanitária. Então, são alguns fatores que as empresas não vão diminuir. Então, para isso, nós estamos trabalhando agora em cima de uma ferrovia, que se chama a Nova Ferronorte. Estão trabalhando, solicitando essa ferrovia ou já está em produção? Essa ferrovia está em projeto. No Ministério dos Transportes. Até este ano tivemos 2, 3 visitas a Brasília já, para ser licitada o leilão quem quer comprar. Nós não queremos que o governo faça a ferrovia. Existe a iniciativa privada organizada já, que já tem, a construção será privada. Existe indústria chinesa, muita gente querendo investir nessa ferrovia. O que precisa ser feito este ano é um leilão pelo governo federal, licitando esse trecho de Maracaju, do Mato Grosso do Sul, até Passo Fundo. E ela viria a atender tanto o oeste do Paraná, que é a região das agroindústrias, o oeste catarinense, que é a região das agroindústrias, e a parte do Rio Grande do Sul, que é a região das agroindústrias, aquela região de Passo Fundo, que vai para o lado do Taquari ali, que ela se estenderia. O Rio Grande do Sul importa 4 bilhões de toneladas de milho por ano. Santa Catarina importa 6. O Paraná, basicamente, a partir deste ano, terá que importar milho. Nós produzimos 2 milhões, o Rio Grande do Sul tem uma produção de necessidade de importar 4, e o Paraná, que produz 20 milhões de toneladas, vai ter que importar milho também, porque o Paraná tem o Porto de Paranaguá, que quem determina o preço do milho é o Porto. Muita gente, quando o preço sobe no Porto, vende no Porto. E a agroindústria paranaense de aves e suínos está crescendo muito em função dessa. Eles também agora se tornaram sanitariamente abertos para o mundo. Eles também vão colocar. O Brasil vai ser o grande celeiro de exportação de proteína animal do mundo. Mas deixa eu voltar aqui na questão da ferrovia. Agora você tocou num assunto que eu acho bem interessante da ferrovia. Já existiu vários projetos de fazer uma ferrovia que ligasse o Brasil inteiro, né? E a gente tem esse grande problema de malha de estrada, de rodoviária, há muitos e muitos e muitos anos. Esses deslocamentos, essa logística na malha rodoviária. Por que então até agora não foi feito um projeto único que ligasse o Brasil inteiro através da ferrovia, como outros países, especialmente europeus, utilizam muito a ferrovia, e o Brasil não, tendo esse crescimento de muitos e muitos anos no agronegócio. Bom, vamos para o lado da política, né? Porque eu estou perguntando porque o senhor teve... Vamos para o lado da política. Acontece que o lobby da indústria rodante de caminhões foi muito maior do que o lobby da agricultura em cima do governo. O poderio econômico da indústria de caminhões foi muito maior que o nosso. Agora que o Brasil acordou, e a gente tem que reconhecer também que a produção agrícola do Brasil, que está na faixa de 300 milhões de toneladas ano, há 20 anos atrás era de 100. Então nós somos uma indústria nova.
a partir do advento da biotecnologia, que veio para aumentar a produtividade, a partir do momento que o Cerrado brasileiro passou a ser um campus fértil de produção, que ninguém acreditava naquilo, o Brasil se tornou, e vai se tornar o celeiro do mundo para abastecer o mundo. Mas as ferrovias vão acontecer. Existe um projeto do governo do estado, fazendo o projeto de Chapecó até Correia Pinto, porque nós temos uma ferrovia que corta de Curitiba a Porto Alegre, que passa ali por Lages. Uhum. Tudo bem, uma ferrovia velha, de bitola pequena, de trilho estreito, muito antiga, que teria que ser atualizada, moderna, mas passa trem por ali. E temos uma ferrovia que gerou até uma guerra no passado em Santa Catarina, que se chama Guerra do Contestado, aonde o Brasil deu para os ingleses, na época que eles construíssem uma ferrovia que ligava o Porto de São Francisco do Sul ao Rio Grande do Sul, na região de Erechim. Essa ferrovia foi feita pelos ingleses nos anos de 1880, por aí, e o Brasil deu para os ingleses 15 quilômetros dos dois lados da ferrovia, que era só pinheiro, só madeira, para os ingleses tirarem essa madeira em troca da ferrovia. E a ferrovia foi desativada, tá? Hoje tem até cidade em cima da ferrovia, que poderia ser reativada, mas essas ferrovias elas estariam um pouco fora da rota da necessidade atual. A necessidade atual seria uma ferrovia que ligasse Chapecó a essa ferrovia de Curitiba até Porto Alegre, que você poderia subir com ela até Mafra, e de Mafra você fazer, ela tem um braço que vai ao Porto de São Francisco. Essa seria uma que o Estado está fazendo o projeto. A outra ferrovia seria essa que viria de Cascavel, lá no Mato Grosso, Cascavel, que dá 300 quilômetros de Chapecó, que a ferrovia está orçada em 280 quilômetros, esse braço, de Cascavel até Chapecó, em bitola atual, a bitola mais larga, assim que o trem pudesse ter uma velocidade melhor, que estaria em projeto. Mas a partir do momento, para ver como é difícil fazer a ferrovia, a partir do momento que licitar a ferrovia, hoje se iniciar, se tudo correr bem, precisa de 10 anos. E um custo de uma ferrovia, já que estão falando de agro e ferrovia, o custo de uma ferrovia é 7 vezes o custo de um asfalto. Tu abrir uma ferrovia e abrir um asfalto, o custo da ferrovia é 7 vezes maior, porque necessita uma base muito mais, um nivelamento, túnel, ponte, um monte de coisa. Mas como você fala em ferrovia e se fala em agro, para ver como é difícil no Brasil as coisas. Existe uma ferrovia que chama Ferro Norte, que do centro-oeste para os portos do norte. Do norte, que diria, para eles é para baixo, para nós é para cima, norte. Mas para eles lá desce. Que sairiam lá no Pará, sairiam lá para cima. E essa ferrovia está quase pronta. Faltam 80 quilômetros que precisa atravessar uma reserva indígena. Isso faz 10 anos que está parado. O Brasil não funciona, não vai. A burocracia brasileira foi instalada de uma forma que trava o Brasil, que não permite que o Brasil avance. Você viu o nosso contorno? 12 anos de atraso, o mundo muda em 12 anos. Com a tecnologia existente hoje, 12 anos é uma eternidade. Essa geração que estamos vivendo, nós aqui na Terra, nunca ninguém viu uma mudança tão rápida como a gente está vendo em tecnologia, modernidade, e cada dia você descobre, tu está com um produto aqui, estou gravando num mecanismo que foi moderno, aqui o ano não é mais moderno, aqui o ano é ultrapassado. Então nós estamos vivendo essa era e esse momento num país que muitas vezes não soube aproveitar a riqueza que teve em investimento em estrutura. Pega o nosso bairro Campeche aqui, que eu digo nosso, porque tu quer ir na praia, tem lugar aí que tu tem que fazer a volta de 2 quilômetros para tu estar a 30 metros à praia, você não tem acesso à praia. Mas isso são políticas públicas, né? Mas as políticas públicas brasileiras que não são atrasadas, né? Estão atrasadas, elas são morosas. Um ministério libera, outro não libera, não há uma integração, uma vontade do povo. De um crescimento total. E pior ainda, estamos vivendo um momento agora que dividiu o país, que parece que agora ficou pior ainda. Não se consegue sentar numa mesa e se discutir com clareza as coisas. A necessidade é essa, a necessidade é outra, a necessidade aqui. Então esse momento político, dos políticos, é um momento muito difícil para a gente atravessar. Mas voltando ao agro, o agro passou 3 secas. O senhor pode tomar uma aguinha? O senhor pode tomar uma água? O agro passou 3 secas,
O agro está vivendo esse momento de baixa de preço. Mas existe uma coisa dentro... Mas aquelas doenças já... Doença de gado sumiu, Santa Catarina é excelência em sanidade. Tudo aqui. Eu sempre digo, é uma excelência mundial em sanidade. É um exemplo. Mas o agro tem uma coisa que ele precisa atrás dele, é o homem. E para ser agricultor, tu tem que ter um dom de Deus. Não é qualquer um que... Eu tenho um filho, meu filho diz, pai, esse negócio de terra aí, lavoura, isso aí não conta comigo. Cara, tu pode ser o herdeiro aí desse negócio? Pai, eu não quero estar olhando para o céu todo dia, ver se vai chover, não vai chover, se não tem chuva, se o governo vai ajudar, se vai ter preço ou não vai ter preço. Eu quero a coisa da vida mais estável. Bom, filho, então teu pai pode te ajudar alguma coisa em estudo. Bom, moral da história, virou um engenheiro mecânico especializado em produção de petróleo, está lá numa plataforma de petróleo, tirando petróleo. Se era isso que ele queria, ele foi naquilo que ele queria. Então, para tu ser agricultor... Você não olha mais para o céu, ele olha para a terra. Para baixo. Vai procurar o petróleo na terra. Lá no pré-sal. Mas como já furaram e já acharam, um navio que consegue, só para as pessoas terem noção, é o maior navio do Brasil de tirar petróleo, tira 200 mil barris por dia. Numa plataforma. É navio, plataforma, tira 200 mil barris por dia. Mas quero dizer o seguinte, então um agricultor tem que ter o dom de Deus de gostar daquilo que faz. Então o agricultor, ele sabe superar essas crises que estão vivendo, é lógico. Houve uma crise muito forte ano passado de leite, que 3, 4 mil produtores desistiram de produzir leite. Mas os que ficaram estão produzindo mais daqueles que tinham. Por exemplo, nós já tivemos em Santa Catarina 60 mil produtores suínos. 60 mil catalogados. Hoje estão na faixa de 11 mil, que na época se produzia lá 500 mil toneladas. Mas por que diminuiu assim? Porque você tem que... A tecnologia vai chegando e você vai aumentando o tamanho da tua produção. E para você sobreviver, você tem que produzir em escala. Então hoje, por exemplo, é o seguinte, e tem outra coisa que também aumentou a produção, né? Vamos pegar lá 40, 50 anos atrás, porque eu já tenho 70, eu venho de uma região produtora de suíno, onde cada proprietário tinha 4, 5 fêmeas. Hoje você encontrar produtor de 5 mil fêmeas não é tão raro assim, você acha em cada cidade, não é? Que tem 5 mil fêmeas produzindo. Só naquela época, de 40, 50 anos atrás, uma fêmea dava 5, 6 leitões numa ninhada dela. Eu dava 10 leitões por ano. Hoje uma fêmea de suíno boa dá 35, 36 leitão por ano. A evolução foi tão rápida que isso fez crescer a produção. Hoje nós produzimos 1,5 milhão de toneladas de carne de porco em Santa Catarina. O Brasil produz 5 milhões. E desses ele exporta 1,5 milhão. Mas o consumo dessa carne... A população cresceu, né? Cresceu, né? E essa carne vai ser a carne mais consumida no Brasil, carne suína. Porque é o animal que tem maior capacidade de produzir carne em menos tempo. Você produz um frango hoje, com 30 dias, que ele pesa 1 quilo de carne. Mas você produz um suíno com 5 meses, que ele dá 100 quilos de carne. E para tu produzir um boi, tu precisa de 2 anos que ele vai te dar 250 quilos de carne. Entende? Então a carne suína, no futuro, ela é uma carne mais consumida no mundo até hoje. Ela é a carne mais consumida. E nós... Não é o... Não é o frango e nem o bovino. E o frango, hoje é uma carne muito consumida, que vai crescer ainda muito, mas o bovino cada vez, eu diria que vai caindo, porque essas outras carnes têm condições de ser mais baratas. Né? Hoje, para tu comer um churrasco na China, eles te oferecem um bife desse tamanho, vamos dizer, de 100 gramas, é o churrasco chinês. Não, o churrasco paulista? Não sei se é paulista, mas em São Paulo você come carne muito boa, né? Mas não pode falar. Mas o pessoal do Sul subiu, né? Mas então nós temos em Santa Catarina uma indústria, que é a agroindústria, que ela é o motor da economia do interior do estado de Santa Catarina. Nós temos pecuária de corte, pecuária de leite, tudo que é atividade. Mas o grande motor da economia catarinense que gera riqueza no interior é a suinocultura, é a avicultura, associado a questões pontuais regionais de maçã, na região de São Joaquim, na região de Fraiburgo, que são produtores, são 3 mil produtores de maçã na região de São Joaquim. Até uma coisa que pouca gente sabe, até que me impressionou na minha época de governo,
foi num convite que me fizeram em Blumenau para mim participar de um evento de pepino. Pepino em conserva. Pô, fui fazer o levantamento lá de quantos produtores nós tínhamos. 2.200 produtores de pepino em conserva, Santa Catarina. É o maior produtor de pepino em conserva do Brasil. Veja bem, então é uma atividade. Daí nós temos produtor de alho. Mas peraí. Pepino é o picles, tá? Para quem hoje está acostumado a comer os McDonald's, é picles, tá? Pepino é picles. Né? Porque tem muita gente que não conhece o pepino. Não, conhece o pepino da vida, né? Que as dificuldades, o cara diz, pô, que pepino, né? Não é esse pepino. Não é aquele que você come lá no sushi, aquele... Não, fazer o... Então nós temos a região, por exemplo, do alho, é a região aí de curitibanos, aquela região, é uma região que produz alho, é só aquela região. Daí tu vai para o sul do estado, nós temos a fumicultura, que nós somos o segundo produtor nacional, primeiro era o Rio Grande, porque o que aconteceu lá agora a gente não sabe o que vai acontecer. De fumo. Nós produzimos em Santa Catarina em torno de 300 mil toneladas e 95% do fumo é de exportação catarinense, ótima qualidade. Nós produzimos fumo no oeste, no Planalto Norte, é uma grande região produtora, no sul do estado, então nós temos aí 40 mil produtores nessa atividade, com áreas que vão de 1 hectare a 5 hectares, sabe? Nós temos esse produtor de fumo aqui no Alto Vale, pessoas de 5 hectares, 2 hectares de terra, você consegue, com o fumo, sustentar uma família. Só deixamos, na verdade, de ter uma campanha a favor do fumo, mas não deixamos de ter a crescência da produção. Olha, eu diria que fumo na agricultura é uma atividade econômica normal, que o Estado e o Brasil temos que admirar, porque as campanhas anti-fumo funcionaram. Funcionaram, né? Hoje em dia, aqui dentro, garanto que ninguém fuma. Cara, tu vai para a Europa, é um problema, é cigarro por todo que é lugar, o pessoal fuma e não quer saber. Então o Brasil fez campanha anti-fumo, e é difícil ver uma pessoa fumando no Brasil. Mas o Brasil é um grande produtor de fumo para exportação. Exportação e remunera bem as famílias. Então, a gente não é contra a produção. Nós exportamos 95%, só não exporta aquilo que não classifica, que no fundo acaba exportando para o Paraguai, para aquele fumo clandestino que entra aí. O que tem de pior está naquele fumo ali que entra clandestinamente no Brasil, de uma forma irregular. Quer dizer, já não é bom. Já não é bom e ainda é clandestino e é pega o pior. O fumo já não é bom, ainda pega o pior. E ainda pega o pior, então imagina quem fuma fumo para Paraguai. Mas depois morre mais rápido, né? Mas quem paga a conta é o governo, que acaba na fila do SUS aí e acaba pagando a conta. Vamos lá. Quem paga a conta, no final das contas, somos nós mesmos que acabamos fazendo isso. Porque é o recolhimento do pagador de imposto. Tá bom. Mas então, em termos de agro, voltando ao nosso debate, nós temos uma estrutura de empresas estaduais aí, que são as cidades, que são a EPAGRE, o CEASA, que dão suporte aí à comercialização, que esse é um outro grande negócio. Por exemplo, tem agro aqui em Florianópolis? Muito. A Grande Florianópolis tem muito agro. Sim, porque quem abastece o CEASA, essa é uma turma da Grande Florianópolis. Da região da Grande Florianópolis aqui, claro. E um agro com qualidade, um agro com rentabilidade. Então, eu sempre digo, o pessoal que tem um sítio, quer sobreviver, vai no CEASA ver o que tu vai produzir, dá uma olhada no que tem de oportunidade lá no CEASA de você produzir qualquer alimento e vender lá no CEASA. E nós estamos aí, hoje em dia também, com a agroecologia, que é uma coisa um pouco mais, diria, moderna, para aqueles que têm capacidade financeira melhor de comprar produtos agroecológicos, são oportunidades. Então, há mercado para todo mundo, desde que você produza com qualidade, com sanidade. E Santa Catarina sabe muito bem explorar economicamente o que é esse agro. Mas eu diria a você que o grande advento da melhoria do agro de Santa Catarina veio a partir do momento que as indústrias se direcionaram para isso. Mas não só a indústria de frigorífica, indústrias de suporte, de insumos, de outras coisas. Por exemplo, nós não tínhamos indústria de embalagem para embalar um frigorífico. O frigorífico que produz, ninguém tem noção, você abater, que nem nós temos aqui em Santa Catarina, vou dar um exemplo, o frigorífico em Seara, que é a minha cidade natal, abate lá por dia 5.500 suínos e abate lá, vou dizer, 500 mil aves. Gente, isso precisa de embalagem para fazer, isso vinha tudo de fora. Hoje essa indústria está em Santa Catarina.
As câmaras frias, antigamente... Reduziu o custo. Você tem... Não, e abre oportunidade. As câmaras frias vinham do Rio Grande do Sul, antigamente, lá de Caxias. Hoje existe em Santa Catarina 10, 12 fábricas de câmara fria. Então, essa indústria de suporte também veio em função do agro. Então, esse agro hoje está estruturado. O que precisa agora é melhorar as condições de rodovias do interior, que infelizmente a qualidade em muitas rodovias não são boas, né? É lógico que o governo tenta fazer o melhor, tanto estadual, federal, mas infelizmente não se dá conta hoje a malha, todos os municípios estão abastecidos com rodovia de asfalto, né? Hoje os municípios do oeste, por exemplo, estão migrando asfalto já para as rodovias do interior, as estradas de interior já estão sendo asfaltadas. Porque a necessidade diária de você utilizar uma estrada no agro, de manhã você leva ração, aí você leva o produto, traz o porco, traz o frango, vai buscar leite todo dia. Daí chove uma semana, não funciona. Mas nós temos nossas deficiências ainda, um problema que o Estado precisa, e está investindo, mas está longe da necessidade, é a energia elétrica trifásica. Que no interior antigamente se puxava a luz. Luz era um fio que acendia uma lâmpada. Mas não existe propriedade rural hoje que não necessite de linha trifásica para colocar máquinas que... Fazer as máquinas... Fazer ração, fazer um monte de coisa. Então, né? isso tem que avançar. Essa questão, a questão de estradas, de melhorar e de canais, por exemplo. Você não admite que nós estamos num estado que é a sexta, sétima economia brasileira, o sexto produtor de alimento. Daqui a São Miguel do Oeste são 650 quilômetros, daqui até Dionísio são 700 quilômetros, e uma rodovia simples, nenhuma rodovia duplicada, a não ser a 101 aqui no litoral. A gente tem que se preocupar. Ferrovia é importante, mas a rodovia que atravessa esse estado, nós temos aí, aqui no litoral, nós temos 550 quilômetros entre divisa Rio Grande do Sul com o Paraná. Mas de Florianópolis a Dionísio Cerqueira são 700 quilômetros, a 282. Tem uma rodovia horrível para se chegar. Semana passada eu estive visitando o Oeste. Você vai até Chapecó, normal que pelo menos tu sabe que não tem buraco na pista. Mas de Chapecó até São Miguel são 100 e poucos quilômetros. Pô, tem cratera no asfalto. Tive que esperar amanhecer o dia. Tu tem que esperar 7 da manhã agora nesse período de inverno. Que só fica claro às 7 da manhã para você andar com segurança e não cair dentro de um buraco à noite. Então quem pretende ir para o extremo oeste, que não vá de noite, que vá de dia, porque senão ele fica num buraco daquele. Então ainda você tem essas coisas. Ah, mas choveu. Mas daí põe uma tampa no buraco, na próxima chuva abre de novo. O volume de caminhões trafegando, eu vou te dar um número, só de Chapecó, que é a nossa capital do oeste, entram por dia e saem por dia 500 carretas, 500 caminhões, entre insumos que chegam e produtos que saem. 500 caminhões por dia, só na cidade de Chapecó. É muita coisa. É muita. Daí você pega, Chapecó tem agroindústria. O problema é que nós não temos só os... Não, quer dizer, nem como, né? Só os caminhões são... Itapiranga tem agroindústria. O carro civil, nossa. São Miguel tem agroindústria. Maravilha tem agroindústria. Quilombo tem agroindústria. Seara tem agroindústria. Concórdia tem Joaçaba tem. Campos Novos tem. Salto Veloso tem. Videira tem. Cada cidade tem uma agroindústria. E abate pesado. A Aurora, tirando algum abate que faz no Mato Grosso, deve ser lá, ela tem uma filial no Mato Grosso e Rio Grande do Sul, a Aurora abate 35 mil suínos por dia. O frigorífico Aurora, a marca Aurora. Deve abater aqui no estado uns 25 mil suínos dia. É produção. É um absurdo, né? Gigantesca essa produção. Daí tem peru, tem frango, tem não sei o quê. Então existe um abate muito grande, de um volume de produção, e você traduz isso em insumos necessários para você fazer esses bichos crescer. Mas tu pega um município onde tem agro e um município que não tem agro, que quase não tem produção. E olha o balanço de valor econômico desse município, de retorno de ICM, de outras coisas. É uma coisa espantosa. A geração de riqueza desses municípios. É lógico, junto com a riqueza vem os problemas sociais.
Por exemplo, só a cidade de Chapecó tem 23 mil. Haitiano, venezuelano, cubano, essa semana achei uma angolana. 23 mil trabalhando nessas agroindústrias. Só numa cidade. Então o oeste inteiro... Mas a gente está importando, gente. Então, mas a gente está num contraponto, né? Porque aumenta a crescência de pessoas fora do Brasil na produção e diminui-se muito a crescência de pessoas locais, brasileiras, para a produção, né? O senhor falou do seu que filho. Não existem mais os locais. Pois é. Os locais, por exemplo, é o seguinte, antigamente eu sou oriundo de uma família de 9 irmãos, que veio lá do agro, um pedaço de terra. Mas isso não existe mais. Hoje, quando você tem um filho, 2, Exato. O que o pai quer? Manda o filho estudar. O filho vai para a cidade, é muito difícil ele voltar para casa naquele local. Exatamente. Porque ele adquire conhecimento técnico, ele se valoriza, ele vê que aquilo, ele tem capacidade de produzir mais do que aquilo. Existe muita gente retornando onde existe uma certa estrutura. Sim. A crescência do agronegócio traz-se também esse retorno dos jovens para casa, para implementar novas ideias. Nova ideia. Mas ainda existe muito pai que não permite essa modernização. Então, eu diria a você que existe muita gente indo para o agronegócio. Alguém que adquire um pedaço de terra, vai lá e implanta um sistema produtivo e ele vai ser o gerente desse sistema produtivo. Mas aí, voltando à imigração, nós temos imigração temporária. Por exemplo, aí tu lê, Santa Catarina assinou, vai começar a safra da maçã. Pô, daí liga a imprensa, por que esse mês aqui cresceu 5, 10 mil empregos? Porque o pessoal que colhe maçã vem lá do Nordeste. Vem colher maçã em Santa Catarina, daí tu assina a carteira. No início da colheita, que é lá por fevereiro, por aí, que começa a colher maçã, fevereiro, março, ainda estão colhendo. Quando acabar agora a colheita, dá baixa, daí, 5 mil foram demitidos em Santa Catarina. Por causa da maçã, por conta da batata, por conta de outras atividades, por conta da cebola, que a cebola também tem safra de colheita. Vem gente do Nordeste colher cebola. Santa Catarina é um grande gerador de emprego de mão de obra, né? Agora descobri que no extremo oeste está vindo muito argentino para trabalhar em Santa Catarina. E o pessoal atravessa a fronteira ali e os argentinos estão fazendo o serviço mais pesado, porque eles não têm o que fazer lá na Argentina. Aliás, tem o que fazer, tem muito. Mas emprego para esse povo momentaneamente não tem. Estão vindo trabalhar no Brasil, em Santa Catarina. Então vamos ter uma outra debandada. Debandada não, uma outra incrementada, né? Vamos ter agora o pessoal do Sul para cá. Mas eu diria que o pessoal do Sul para cá, a grande imigração para cá é Santa Catarina. Você prepara a costa de Garopaba para cima, quem está em fase de aposentadoria e tem essa condição já de... Não, agora eu vou embora. Porque imagina, você estava escutando agora, ali tem bairros em Porto Alegre, naquela região, há 25 dias a casa embaixo da água. Há 25 dias. Você vai voltar para aquela casa, morar naquela casa? Não tem mais condições, né? Não tem mais condição. Daí tem um irmão que está para cá, tem um apartamento na praia. Esse apartamento dos gaúchos na praia vão estar todo cheio. O pessoal vai vir. O pessoal que está aposentado lá. Eu já acho que não vai ser só os aposentados, não. Acho que vai vir uma grande massa de gente para trabalhar para cá. O meu pai sempre me dizia, né? Porque eu aprendi muito com o meu pai, eu convivi com ele mais de 50 anos. Ele faleceu com 92 anos. Ele dizia, filho, tem 2 coisas que tu deve sempre olhar. Quando tu for fazer tua casa, nunca faça onde a água pode chegar. Que é onde ela chegou uma vez, ela vai chegar de novo. Outra coisa, também não faça muito encosta de morro, que o morro pode descer. Então tu tem que achar um lugar assim que tu se sinta meio protegido. Esse pessoal que está nessas baixadas aí, é lógico que muitos não tiveram opção de escolher lugar, ou acabaram não pesquisando, e isso é um problema. Hoje em Santa Catarina tem muita gente em encosta, tem muita gente ao redor dos rios, que está aí o problema do vale, né? Que existem soluções, existe, tem que achar. Então eu acho que o Rio Grande, aquele pessoal de Porto Alegre não tem muita opção ali daquela baixada da grande Porto Alegre. Porque o rio encheu, não tem dique que vai segurar. E aquele pessoal lá do Vale do Taquari, é montanha e a cidadezinha estava em cima do rio. Aquele pessoal vai embora, não vai ficar lá. É muita coisa que foi, né? Então,
Mas dizer que nós estamos vivendo essa polêmica agora do arroz aí, né? Pois é, agora vamos chegar nessa do arroz. O Rio Grande do Sul é o maior produtor, mas pelo que eu ouvi falar, eles conseguiram salvar a produção desse ano. E sendo que ano que vem a gente não vai ter produção de arroz no Rio Grande do Sul, porque seria meio inviável, né? A água não baixa, não tem local para fazer a plantação, é isso? Não. Não? Eu acho que a pessoa que orientou o presidente a falar aquilo, orientou mal. Porque o Brasil sempre trabalhou, o arroz não era um produto de exportação, era um produto somente em mercado interno. Então o Brasil precisava de 12 milhões de toneladas por ano e produzia 12. Os gaúchos que não têm fronteira para eles, a grande maioria subiu para o centro-oeste, estão lá até terminar o Brasil, eles param. Eu não sei se não vão invadir outros países, mas eles não têm fronteira para gaúcho. Já é imigração mesmo aqui no Rio Grande, agora estão migrando para tudo que é lugar. Bom, aí os gaúchos foram plantar arroz, que era mais barato no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Começaram a produzir lá 500, 600 mil toneladas. Como são países que não consomem, começaram a botar o arroz aqui para dentro do Brasil. Sim. O Brasil já tinha produção suficiente. O Brasil começou a ter que exportar 500, 600 mil toneladas todo ano, porque se você tem oferta, o preço cai. Então o Brasil vinha importando quase 1 milhão de toneladas de arroz por ano do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, e exportando quase 1 milhão. O arroz é um produto que nunca foi um bom produto de se ganhar dinheiro. Cada 5 safras, 2 eram boas e 3 eram ruins. E continua sendo assim. Mas o ano passado, por quebra de safra, meio encolheu a produção interna, o preço foi bom. Este ano, a tendência que nós tínhamos é que o preço do arroz seria bom. Sim. Como o presidente anunciou essa importação de 1 milhão de toneladas, ela viria sem um anúncio dele, sem inflacionar mercado. Porque quando o Brasil foi comprar o arroz lá do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, os caras subiram 30% o preço. Daí o Brasil não comprou. O ministro voltou e disse, não, peraí, o preço não é esse. Não, mas lógico, tu quer comprar, tu não sei o que vai comprar. Moral da história, está se falando em arroz agora da Tailândia, não sei de onde, porque os caras exageraram. Mas o grande problema foi o anúncio do que o arroz estaria sendo vendido a R$ 4,00 o pacote de 5 quilos. Isso é tabelar mercado. Isso é contra a norma de mercado no Brasil. O mercado é ele que faz o preço, não é eu vou vender. Porque se começar a colocar arroz no pacote a R$5, a R$4 o quilo, eu que produzi arroz, eu não consigo pagar minhas contas com esse preço. E eu vou voltar a plantar arroz ano que vem? Ou tu vai ano que vem importar 10, 11 milhões? Então, é um problema criado sem necessidade, porque os gaúchos falaram que dos 8 milhões de toneladas, 80% que eles produzem no Brasil, eles colheram 83% da safra. Os catarinenses, ninguém falou que quebrou safra. É 1,5 milhão de toneladas que nós temos. O nosso produtor de arroz hoje está apavorado em Santa Catarina. Não vai faltar arroz, porque nós temos regiões do Brasil também que produzem um pouco. Mas por que ele deu esse anúncio que ia faltar arroz? Porque alguém disse para ele, quero defender o presidente, porque alguém disse para ele, com essa enchente aqui vai faltar arroz. E o arroz, tudo bem que é grande Porto Alegre, a região de Cachoeira, aquela região de Cachoeirinha ali, produz muito arroz. Mas o Rio Grande é um estado grande, lá para a região de São Borja, a metade sul gaúcha tem condição de produzir arroz. O ano que vem o pessoal só não vai plantar arroz se ficar essa história de R$4. Aí não planta mesmo. Agora, se o governo ainda tem condição de acertar isso, o governo está importando 150 mil, 200 mil toneladas inicial. Isso o governo tem condição de botar nos programas sociais dele? Normalmente, já botava, tinha que comprar igual. Já bota esse arroz no programa social e vamos parar com essa discussão, que ela virou ideológica, partidária, não virou uma discussão. Tem tanta coisa para se discutir que vai ter problema no Rio Grande do Sul, teve um frigorífico que acabou no Rio Grande do Sul. Produção inteira de aves, de suínos, de gente, de leite, vacas que não tem mais comida, tem tanta coisa para se resolver nesse Rio Grande do Sul. Primeiro é tirar a água de dentro das casas. Escutei hoje 80 mil desabrigados ainda no Rio Grande do Sul em alojamento, 80 mil pessoas. Cara, isso não é pouco, é muita gente.
Sabe, é muita gente. Isso só numa região, né? Não, e as fábricas paradas. Eu tenho um irmão que mora em Porto Alegre e trabalha numa multinacional, que cuida de uma empresa lá. Faz um mês que está parada a empresa. Tem água dentro da empresa até agora. E tinha lá seus 250, 300 empregados. Tudo parado. Sabe, isso vai gerar um problema, digo eu, amanhã ou depois, de conflito. Bem grande. Porque tu tem que sobreviver, tu tem que saber o que vai fazer da tua vida. Eu vou ficar aqui de novo para a próxima enchente, eu vou embora. Então nós vamos ter um problema migratório, concordo contigo. Eu tivemos aqui no Papo de Salão a Cíntia Fagundes, que ela é especialista em desastre ambiental, ela comentou justamente sobre isso, sobre esse assoreamento que vem crescendo muito com os desastres anteriores, né? Então, daqui para frente, com esses assoreamentos cada vez maiores, com entupimentos de redes fluviais e cada vez mais o material descendo, vai ser cada vez maior a questão de enchentes. Então, olha, as pessoas já vão começar a pensar nisso. Quero concordar contigo, porque não posso fugir de uma realidade. Quando a gente desbravou Santa Catarina, lá, vamos dizer, de 100 anos para trás para cá, o oeste catarinense tem uma média de 100 anos, que Chapecó, essas cidades, você plantava nos morros e vinha essas enxurradas e levava tudo o rio abaixo. Hoje, a agricultura moderna de hoje não permite mais isso. Você tem plantio direto, você tem cobertura de solo, você tem terraceamento, porque a gente sabe que a coisa mais rica que um produtor tem é o solo. Se tu não cuidar dele, tu não produz nada. Sim. Então o produtor tem essa consciência. E nós estamos num estado que, onde existem essas enchentes, vamos pegar o exemplo de Itajaí. Quando o rio enche lá em cima, em Rio do Sul, lá para cima, tu sabe que uma semana depois Itajaí vai estar embaixo d'água. Sim. Porque é uma região plana, existe esse assoreamento natural que não é de hoje, de muitos anos, mas isso não é um problema geral em Santa Catarina. Tu pega o nosso rio Uruguai, começa com o rio Canoas, é um rio que corre muito, é um canalão, um vale. Ali nesse vale só tem pedra, não tem assoreamento. Agora, quando você chega na Bacia do Prata, vou dar um exemplo. Vocês acreditam que ali, para chegar entre Montevidéu a Buenos Aires, ali é onde chega o rio Uruguai, o rio Paraná, que chega tudo que é assoreado desse Brasil, que corre pelo rio, aquela Bacia do Prata ali, só pode entrar navio que só afunda 6 metros. Aqui, para chegar ao nosso porto de Ibituba, pode chegar a navio de 10, 12 metros de calado, que o porto é natural, não tem problema. Agora, para tu chegar em Buenos Aires, hoje a travessia do tal da Bacia do Prata é só de 6 metros de profundidade, tudo assoreado aquilo ali. Mas isso é uma herança de 100 anos que foi levando, foi fazendo, foi acontecendo. E da mesma forma, esse assoreamento deve estar lá na Lagoa dos Patos, sim, na região de Porto Alegre, que é a região de água mais parada, é a água que não corre. Até no começo aqui em cima, corre um pouco, mas passou lá para baixo... Que aí é um problema maior, porque não corre, ela fica parado ali, dificulta... E daí a maré sobe, em vez de sair, entra. Entra. Né? Então, e nós estamos tendo marés altas, então acredito que isso é verdadeiro. Agora, como é que se recupera isso de um dia para a noite? Precisa investimentos. É a mesma história. Vamos, aqui no Campeche, aqui embaixo tem armação. Pô, todo ano o mar come um pouco. Tem solução? Tem. Faça um mole. Traga técnicos do mundo inteiro, você vê áreas protegidas como óleo e outras coisas, e pessoal fazendo isso. Não é proibido fazer áreas de proteção normal, de fazer um mole bem feito. Tu vai, por exemplo, quando criaram a União Europeia, aonde precisava de investimentos estruturais, a União Europeia pôs dinheiro. Quem foi a Portugal antes da União Europeia e tu vai depois, é um país transformado em estrutura de investimento. Como vão pagar? Não sei, mas fizeram. Fizeram as obras né, na Itália, na Europa inteira. No Brasil, as obras de investimento de proteção natural, de canalização, de dragagem, isso tudo quase não existe, é muito caro. E nenhum político, vamos voltar nos políticos, gosta de botar dinheiro nesse negócio, porque não aparece. Embaixo d'água, embaixo da terra. Nenhum político gosta disso. De fazer obras estruturantes. Para não aparecer na campanha, né? Até o Campeche, fico sabendo que quando chove muito alaga em alguns lugares aí. Exatamente. Mas isso tem solução? Tem, mas só que custa dinheiro. E vontade? E vontade política, né?
O comprometimento com a Mas sociedade. você está falando na questão, agora vamos voltar para duas áreas importantes também. Você está falando na questão de expansão. Nós temos aí, se eu falou, somos sexto no Brasil, de sexto a sétimo no Brasil, de maior produtores. Né? Quanto isso impacta no PIB estadual e nacional? Olha, o PIB estadual, eu teria com certeza 30%. 30%? 30% é estadual. O PIB nacional, 24%. Esse é o PIB que o agro produz para o Brasil. Agora, o agro de Santa Catarina. O agro de Santa Catarina e nacional. Agora, 30% dos empregos em Santa Catarina está no agro. 30%. E é o setor que tem a melhor capacidade de aumentar a geração de emprego e que pode gerar muito. Eu vou voltar um programinha de agro agora, quando eu passei pela cidade, não, pela secretaria. Começou lá na secretaria. Na época, o governo instituiu um programa de inspeção estadual que tu pudesse vender o teu produto no Brasil inteiro. Então, nós temos 3 modelos de inspeção sanitária de produtos de origem animal. O municipal, o estadual e o federal. O municipal tu só pode vender no município. O estadual tu pode vender em todos os municípios do estado. E o federal tu pode vender onde quiser, inclusive exportar. Tu só pode exportar produtos de origem animal se tu tiver inspeção federal. Porque é uma exigência internacional e tal e tal. Bom, aí o governo federal instituiu um programa de inspeção que o estadual, adaptado a algumas novas normas, pudesse vender em todo o estado. O que significa isso? Significa você sair de um público consumidor de 7 milhões de habitantes para 220 milhões de habitantes, que é o nosso novo contágio aí. Então, tu sai de 7 para 220. Aí nós temos em Santa Catarina, a Cidasc, depois fui para a Cidasc, isso foram quase 8 anos, a Cidasc tinha em torno de 200 estabelecimentos de abate ou de processamento de produtos de origem animal no programa estadual que poderiam ser transformados em esse programa nacional de vender todo o estado. No início, imaginasse, a gente tentava chegar a mais de 100 estabelecimentos nessa transformação. Mas o início não é tão simples assim, as pessoas tinham que entender, fazer melhorias, reclamavam, todo mundo chora, aquela coisa, isso custa dinheiro e tal. Mas vou dar um exemplo prático agora, de dois estabelecimentos. Um estabelecimento no sul do estado, abatia galinhas que botavam ovos para produzir pinto lá para fazer frango, e essas galinhas velhas, abatia, ainda abate hoje, né? Tinha 38 funcionários. Hoje essa empresa tem 300 funcionários. Vende frango, galinha, inclusive eu sou um consumidor dessa empresa, para fazer minhas sopas, minhas coisas lá, fazer um caldo. Ainda mais agora quando chove e é inverno, vai bem. E caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, hoje tem 300 funcionários. Uma outra empresa aí da região de Pomerode fazia a famosa linguiça Blumenau. E faz até hoje, muito bem feita. Na época, essa... Em Pomerode faz a linguiça Blumenau. Que não é Blumenau, não faz a linguiça de Pomerode. Vamos ser justos. A linguiça Blumenau foi criada em Pomerode. Blumenau roubou o nome de linguiça Blumenau, mas o idealizador dela foi em Pomerode. Vamos fazer justiça à origem, porque Pomerode não leva fama nenhuma. Mas foi lá em Pomerode que criaram a linguiça Blumenau. Então vamos ajudar a Pomerode. Vamos pegar essa linguiça Blumenau e vamos mudar um nome. Nenhum nome de Pomerode comigo. Vamos colocar lá a linguiça Pomerode agora. Mas essa pessoa que fazia a linguiça Blumenau lá em Pomerode, vendia no mercado a R$13 o quilo na época. Recebeu esse selo da Cidasc, que é o segundo, terceiro, que a Cidasc teve. Na outra semana, foi a Curitiba e colocou essa linguiça em Curitiba a R$16 o quilo. E foi ao Rio de Janeiro e achou algumas confeitarias, essas padarias mais sofisticadas, e mandava de avião para o Rio de Janeiro a R$41 o quilo. Olha a oportunidade que esse empresário teve de sair de um mercado tradicional que ele tinha ali, meio limitado, para o Brasil. Hoje, a Cidasc tem catalogado mais de 100 empresas nesse sistema. Então, lá no Oeste, é muito comum, o cara tinha um abatedor de suína que abatia 10, 20, 50 suínas.
Hoje esse pessoal abate 500, 1.000 suínos por dia. Esse pessoal que saiu, migrou para esse sistema, eu brinco com um amigo meu lá do Ceará que vivia reclamando que ele não conseguia vender o rabo do porco e os pés do porco no verão, que não é tradicional da feijoada, ninguém fazia feijoada. E ele sobrava, ele abatia bastante suíno e não conseguia vender isso. E ele, de barbeiro, daí, quando ele conseguiu esse selo, que ele conseguiu vender para fora, ele ligou para um cara de Curitiba e o cara disse, não, pode mandar duas câmaras frias para mim, uma de pé e uma de rabo. O cara ficou louco, porque não tinha estudo, né? O cara disse, não, me manda uma câmara disso e uma câmara daquilo. O cara disse, pô, ele não tinha noção do que era o mercado. E uma câmara pega quanto? Pega quantos 1.000 pés de porco lá dentro? É uma Babilônia de produto. O cara tem que matar 1.000 porcos por dia e guardar uma semana para mandar uma câmara para Curitiba. E ele não tinha noção disso. Não tinha noção disso. Mas quero dizer o seguinte, olha a oportunidade que esse programa abriu para Santa Catarina. Hoje, a cidade que tem mais de 100 trabalhando com essa inspeção estadual e vendendo no Brasil inteiro. E tem mais. Isso cria 1 ou 2 por semana se você trabalhar firme. Então, eu diria que essa é a indústria que mais tem capacidade de colocar gente de novos empregos. Só que daí tu vai atrás de gente, tu não acha e não gente, tem mais. Não tem mais gente para trabalhar. Pois é, rapaz. Isso é... Nós temos que superar, todos os setores, né? Superar a fase do computador. Porque o computador também tem a sua fase, que falta gente. Hoje, assistindo um programa, ontem, eu vi o cara reclamando que tem não sei quantas 1.000 vagas para essa área de programas. TI. Só que tem um grande problema. Ele pode saber mexer em TI, mas ele não sabe inglês. Daí ele não consegue ler. Por exemplo, eu brinco com meu filho que queria ir lá pro navio. Lá tu só entra se você souber falar inglês, senão tu não vai, porque é área internacional, área não sei o quê. Como ele teve a felicidade de fazer um intercâmbio quando era moleque, desmamamos ele muito cedo lá em casa, com 14 anos, vai. O mundo está aí. Segue a vida. Nunca mais voltou, né? É? Daí fica um ano nos Estados Unidos, um ano na Alemanha, aprendeu um pouco da vida, bem 14, 15 anos, mas quero dizer assim, mas nunca mais voltou para casa, né? Hoje tem uns de 40, de 30 em casa ainda, né? Muitos lá. Não dá para dizer que é ruim, porque tem tudo pronto, está em casa e tal. Pai e a mãe não sei se gostam muito mas disso. aí a gente já vai entrar no outro assunto, porque aí é um assunto polêmico, porque assim, a questão uma área social, bom, né? Mas aí cadê? Você não foi criado para o mundo, foi criado para a mãe e para o pai, aí é complicado, né? Não, mas foram criados para o mundo. São dois só, um rapaz e uma moça. Não os seus. Eu estou falando desses dos 30, dos 40 que ficam em casa, né? Que saem de casa muito tarde. Pior que os que saem de casa quase não voltam mais. Nem passear não gostam de vir para casa mais. Sabe? Eles acostumaram tanto a ficar fora que esses já foram, né? Mas de vez em quando a gente se encontra. Não, mas eu acho o seguinte, voltando ao nosso papo principal, tivemos um ano muito difícil. O ano passado os preços agrícolas caíram muito, crise internacional, inflação no mundo subindo, preços depreciando pós-pandemia. Durante a pandemia foi muito bom para a agricultura. O que aconteceu? O mundo inteiro se apavorou com comida, que não podia trabalhar, saiu comprar comida. E os preços, como o brasileiro foi permitido trabalhar, o agricultor, na época, o governo entendeu que era vital produzir para sobreviver, para comer. O Brasil teve momentos muito bons na agricultura, os preços bons, todo mundo trabalhou, modernizou, comprou máquina, ganhou dinheiro. Pós-pandemia começou a depressão internacional, preços caindo no mundo inteiro, aqui dentro, o brasileiro com dificuldade e tal, o ano passado despencou. Só para dar um exemplo, uma saca de soja chegou num dia, uma semana, a ser vendida a R$ 204. Hoje ela melhorou um pouquinho, está 125. Ela foi e voltou. Uma saca de milho chegou a R$ 90, hoje ela está 50. Então, esses produtores estão amargurando com custos altos ainda, porque nesse momento apareceu no Brasil uma coisa que quase não se enxergava. Você falava, mas não se reclamava. Chama-se Custo Brasil. O que você diz? O que é Custo Brasil? Que um pouco entra um cara aí que tu pensa que veio cortar o cabelo e veio te fiscalizar. Ele é de uma entidade que fiscaliza o salão. O que ele veio fazer? Te fiscalizar e te dar uma notinha, ó, isso tem que me pagar. Eu vim te fiscalizar. O governo, como não tem perna suficiente, dinheiro suficiente, com as suas empresas e entidades fiscalizatórias,
disse para as entidades, vocês fazem o serviço e cobram pelo serviço. Então tem empresa, tem atividades que aparece 10 fiscal. E eu estou autorizado a te cobrar aqui para te fiscalizar. Então o agro está passando por uma fase que o custo do Brasil está interferindo muito. Ficou muito caro produzir. Por exemplo, eu te garanto que todos que produziram milho esse ano em Santa Catarina, 90% pagou para produzir, porque o custo ficou mais alto do que a venda. E o grande temor é que o ano que vem vai ser assim de novo. Então a gente está crescendo, está crescendo, mas a gente também tem que ganhar dinheiro. Então o agro vive um momento difícil. Por isso é tão difícil hoje você, com dinheirinho no mercado, você sai dali muito mais caro porque está chegando no consumidor final. Não, mas esse vai chegar o ano que vem. Ainda vai chegar mais. O ano que vem é que as coisas vão mudar pro agricultor. Eles vão passar a ser valorizados. O ano que vem você vai ter carnes mais caras, porque o agricultor ele precisa receber mais pelos seus produtos, o frete, o transporte, a rodovia. Então esse custo Brasil de não ter essa estrutura meia pronta, essa dificuldade de longe, esse custo Brasil começou a aparecer. E esse custo Brasil às vezes interfere na competitividade. Eu sempre digo, você sabe o parâmetro para você entrar no mercado. Como é que você domina o mercado mundial? Porque não tem mercado que não tem dono. Qualquer lugar do mundo tem alguém que está abastecendo aquele lugar. Agora, eu quero entrar naquele mercado. Eu vou ter que chegar lá com qualidade de produto e menor do que o preço que o cara está vendendo. Eu estou no mercado do cara. Agora, será que eu vou ter sempre essa condição de qualidade de produto que você pode manter? Agora, essa condição de menor preço? Aí que está. Então, com esse custo Brasil aparecendo e começando a aparecer claramente no custo de produção, eu tenho que receber mais por aquilo que estou fazendo. E aí vem uma coisa que tem que entrar nesse negócio para o povo entender. A gente fala muito em exportação, mas eu já dei um exemplo aqui. 15 milhões de toneladas de frango o Brasil produz. Exporta 5. 15 milhões. 10 milhões é para o mercado interno. Mercado interno. Suíno, 5 milhões o Brasil produz. Exporta 1,5, 3,5 é mercado interno. Aí tu vai para o boi. Para o boi tu produz 10 milhões de toneladas de carne de boi. Tu exporta 3, sobra 7. O grande problema ainda está aqui dentro. E aqui dentro, por exemplo, crise de leite. Leite é vital quando a criança nasce e tem que mamar. Isso. Depois, primeira crise que dá numa família de falta de dinheiro, não tem mais iogurte, não tem mais manteiga, não tem mais produtos lácteos. Isso não é vital, eu vou comprar feijão e arroz. Então o leite sente a crise financeira do país imediatamente. Esse ano passado estava uma crise de leite, aí, de um dia para o outro o leite foi a R$4 o litro pro produtor. Eu disse, não dura 60 dias. Chegou no mercado, não vendeu, voltou tudo. Daí despencou e você foi. Agora que está voltando um preço mais ou menos atrativo. Então, o grande problema ainda está... Paguei 4 um pouquinho. Mas está caro. Vou dizer que o produtor está recebendo 2,5. Muito caro. 2,5. Ainda bem que eu não sou uma pessoa que é consumidora de leite. Mas se fosse mais em conta, tu usava mais. Mas quero dizer Porque eu acho que leite, como o senhor falou, leite é aquela parte ali de criança e já eu deu. gosto da manteiga. O meu leite vai em forma de manteiga. Mas eu quero dizer o seguinte, o grande problema ainda, Carlos, é que o Brasil precisa melhorar a sua economia. Porque a economia brasileira, que é a grande consumidora, afinal são 220 milhões de brasileiros. Sim. A gente fala do Uruguai, às vezes, mas quem que é o Uruguai? 2 milhões de pessoas. A Argentina, que é um país de 5 milhões de quilômetros quadrados, enorme, tem 30 milhões de pessoas e tem crise eterna, que não acaba nunca. São 30 milhões, nós somos 7 vezes mais do que a Argentina de gente. Então o grande consumidor está aqui dentro. Sim. Mas aí esse consumidor precisa ter um dinheirinho, ganhar um salário digno, que possa estudar, escola boa, saúde e comprar comida boa também, né? Sim. Quem que não gosta de uma picanha, como diz o Lula? Todo mundo gosta. Só que está longe para a gente chegar, né? Então, paramos na abóbora, né? Bom, vamos falar sobre sustentabilidade e meio ambiente no agronegócio. Que sustentabilidade é um assunto muito falado no Brasil inteiro agora. Como é que o agronegócio está abordando questões de sustentabilidade e o impacto ambiental?
Isso é um ponto muito falado no impacto ambiental. Olha, eu quero ser muito transparente e opinião minha, e cada um tem a sua. Sim. Primeiro, estamos falando de Santa Catarina, vamos falar do nosso estado. Ótimo. O nosso estado tem normas muito bem definidas e tem muito conflito ainda de ideias e desinformação. Primeiro, eu te garanto que o nosso estado, que por norma de lei teria que ter 20% de cobertura vegetal verde, nativa ou plantada, e tem mais de 50%. Mais da metade do estado de Santa Catarina é mata. Se tu for para o oeste catarinense, aqueles morros, que eu conheci eles, todo ele derrubado, tudo limpo, tudo queimado. Queimavam, derrubavam, queimavam e plantavam. Hoje, tu pensa que é mata virgem, em vez de é regenerada. Porque não tem como trabalhar no morro. Então, o agro catarinense, primeiro tem as normas, tem as leis, e ainda acontece algum crime ambiental em uma pequena propriedade por necessidade. Eu diria que o cara quer plantar um pedacinho a mais, acaba derrubando sem licença, sem autorização, e se torna um crime ambiental. Mas eu te diria que o produtor catarinense tem muita noção do que está fazendo. Com a biotecnologia, a diminuição dos defensivos agrícolas foi muito grande. E agora estamos recebendo uma nova etapa de conhecimento, que são os bioinsumos. E tem muitas tem áreas e regiões avançadas. Outro dia eu fui visitar a Cooper Campus, vou dar exemplo. Cooper Campus tem um centro de pesquisa que mais da metade da produção é feita com bioinsumos. Não usa mais defensivo, usa bioinsumos, que é uma nova tecnologia chegando, muito utilizada pelos chineses, e isso está chegando devagarinho, e vai tomar conta, porque as pesquisas... Então, eu diria que em Santa Catarina, nós temos algum como diz assim, uma forte problema quando chove muito, é porque no passado não tinha como você fazer uma cidade se não era em cima do rio, você precisava de água. Tu não ia fazer a cidade em cima do morro sem água, ter que descer lá no rio, pegar um balde de água e subir de volta lá no morro. Sim. As cidades se instalaram, na época, todas elas ao redor de um curso do rio. E essas cidades, muitas não deixaram aquilo que tinha que ser deixado, a mata ciliar, acabaram derrubando tudo. Mas eu, vou ser sincero, eu acho que isso, o produtor que teve esse problema, que acabou desmatando até dentro do rio quase, esse produtor sabe que as normas têm que voltar, permitir a mata ciliar, tem muita gente recompondo essas matas, e a agricultura de hoje não significa mais nada, aquela pedacinho de terra, a não ser naquele que não tem, e algumas coisas têm que avançar. E às vezes eu tenho lá 10 hectares de terra, e eu planto numa encosta, 2 hectares numa encosta. E tenho 3 hectares de área chata que tem mata. Devia ser permitido eu trocar, eu refloresto a encosta e planto no chato. Sabe? Até pela segurança, né? Na encosta, né? Mas isso a lei não permite, então aquela briga. Então eu acho que ainda falta sentar numa mesa e ser mais flexível dos dois lados. É o melhor resultado, não precisa nem de lei. O melhor resultado é quando alguém senta... Eu falo isso porque meu pai foi juiz de paz. O que era juiz de paz lá no interior? Era alguém que tinha um conflito e chamava o cara lá para o cara. E meu pai tinha essa capacidade de sentar com os dois e... Pode ser que não se entendiam de amizade, mas voltavam a fazer o negócio e tal. Precisaram de um juiz de paz no Brasil. E eu acho que isso serve para todo mundo. Com certeza. É muito melhor o acerto entre as partes que estão se sentindo prejudicadas do que tu botar um terceiro que um pouco os dois ficam sem nada, o terceiro leva tudo. Ou essa, como o senhor já falou lá atrás, essa polarização, essas ideologias desnecessárias, um levanta daqui, outro levanta de lá e ninguém chega num acordo. É muito melhor você sentar e discutir isso coletivamente, entre as partes, e entender. Hoje, estava escutando agora há pouco ali, que a Europa vai ter problema ano que vem de abastecimento de proteína animal. Porque fizeram tantas normas, tanta rigidez em normas, que o cara não consegue mais produzir. E daí, se não consegue produzir, e precisava daquele produto,
vai ter que importar. Para importar precisa de dinheiro. Não é qualquer um que pode estar importando as coisas. Que quando a coisa não é mais dentro de uma coerência, alguém vai pagar essa conta. Então, eu não sou a favor e nem contra. Eu sou a favor que a pessoa produza dentro de normas legais. Ah, quer usar defensivo? É permitido? Permitido? Então, tá legal. História da Amazônia. Aqui no Sul, a lei diz que o cara pode desmatar 80% da propriedade. Daí tu vai para o Cerrado, pode desmatar 40%. Na Amazônia pode desmatar 20%, mas agora não pode mais. A lei diz que pode 20%, mas agora, conforme a pressão internacional e não sei o quê, pô, eu tenho uma propriedade, eu vou viver do quê? No meio do mato? De caça. Não tem outra opção. Daí não posso desmatar, vou ter que caçar para comer. Então são coisas que tudo falta um pouco mais de ser mais coerente, de aceitar um pouco, ceder um pouco. E assim são os conflitos criados. É por isso que cada vez mais tem mais juiz, mais promotor, mais não sei o quê, mais fórum, mais não sei o quê, mais advogado, desculpa, nada contra a profissão, mas tudo porque só tem conflito. As pessoas não conseguem mais se entender. Às vezes o cara não se dá com o vizinho, briga com o vizinho, pô, tá vivendo em comunidade, não consegue. Então eu acho que isso está faltando bastante nas pessoas, e aí não vou culpar o celular, outras coisas. As pessoas conseguem se aproximar dos distantes e se afastar dos próximos. O cara senta na mesa com o celular, pô, na hora de conversar. Então os próximos você não consegue conversar porque está próximo. Porque o cara está lá. E do distante que tu nem conhece fica falando. Fala com os próximos. Então falta um pouco de coerência na vida, né? É verdade. Eu sempre digo, a idade vai lapidando a gente. E eu estava lendo hoje que saiu uma pesquisa de uma universidade americana que ela diz que depois dos 60 o cérebro da gente vai ficando mais consciente. E vai avançando conforme, só que mais lerdo, né? Mas vai avançando na consciência. Isso quer dizer que não é que a idade vai fazendo com que as pessoas sejam mais conscientes. É que o cérebro da gente, por pesquisa, diz que ele vai ficando mais consciente. Mais consciente. Então, mas talvez um dia por necessidade, né? Porque tudo na vida é assim, né? Pela dor ou pelo amor, né? Pelo amor, né? Então, inovação e tecnologia. bom, essa é constante, né? Quais são as tecnologias emergentes? Viu? Eu vou te dizer, você hoje você não consegue mais participar de um processo produtivo se você não avançar junto com as inovações que o mercado oferece e com as tecnologias. Por isso que tem muita gente que se dá mal com isso, porque você não está pronto para receber esses novos custos de um dia para outro. Isso custa dinheiro, inovação e tecnologia não é barata. Para você permanecer no mercado, você tem que entrar nesse processo. E cresceu muito. E cresceu muito. Só que tem gente que não está pronto, que aquela produção que eu tenho vai pagar aquela conta. Aí precisa mais coisa. Precisa você se tornar maior. E existe forma de se tornar maior sem você puxar dinheiro do bolso. Seria se associar. Por que o pessoal de uma cooperativa consegue superar, às vezes, uma cooperativa, exemplo é Santa Catarina. O produtor rural em Santa Catarina é um pequeno produtor, mas em cooperativa ele se torna um grande produtor. Vou te dar um exemplo maior que nós temos em Santa Catarina. Cooperativa Aurora, frigorífico Aurora. Falei que abate 25 mil porcos por dia em Santa Catarina e 1 milhão de frango por dia. Produz algum frango? Não, nenhum. Quem produz o frango é o produtor, o pequeno produtor. Quem produz o suíno, o pequeno produtor. Só que você são 11 mil produtor para suíno que produz e 11 mil produtor para frango que produz. Só que organizando essa produção, você consegue ter alta produtividade, você consegue ter ganhos, todo mundo. Então, a inovação e a tecnologia, às vezes, tem que pegar, por exemplo, o trator novo está aí, em vez de gastar 10 litros de diesel por hora, vai gastar 6. Mas eu não tenho essa condição sozinho de comprar esse trator. Agora, somando a minha área, a tua área, a área dele, mais outro, vende todo mundo os tratores que tu tem lá e pega aquele um novo, que vai servir para todo mundo. Isso tem que começar a acontecer em Santa Catarina. Você se dimensionar conforme as necessidades e custo. Porque senão você não consegue. Chega aqui tu tem que pôr
Eu vi essa semana. Frigorífico John Belli de Ceará fechou as portas. 20 anos de atividade. Frigorífico familiar. Fazia salame, linguiça lá e tal. Aí foram perguntar, abatia frango. Foram perguntar por que ele fechou as portas. Não, porque as exigências sanitárias não permitiam que a gente fizesse aquilo que estão querendo que faça. A burocracia de novo. A burocracia de novo, a gente parou. Mas talvez se ele tivesse buscado algum parceiro mais, ele podia fazer aquilo. E a exigência sanitária, como eu passei pelas cidades, que nada mais é do que boas práticas, cuidado e tal, e não sei o quê. Agora, algumas coisas tem que investir. Você não pode fazer isso em chão batido e não sei o quê e tal. Tem que ter um mínimo do mínimo de responsabilidade, saber que aquele produto não vai impactar lá na frente e transmitir alguma coisa. Então, são essas coisas que a inovação e as tecnologias estão enfrentando dificuldade. Nem todos podem aplicar o que é uma necessidade, porque se tu não aplicar, tu vai ficar fora, amanhã ou depois tu está fora do mercado. Do mercado. E aí tu vai eliminando, mas como diz o seguinte, elimina de um lado, concentra do outro. Isso não é bom. Por exemplo, não sei até quando que os mercadinhos de Florianópolis vão suportar esses grandes varejos que estão aí. Se tu for contar com as mãos, tu não acredita que em 10 anos entrou 50 grandes estabelecimentos. E o cara da minha esquina que corria buscar uma caixa de fósforo, que a mãe ia acender o fogão lá e não tinha fósforo. Corria no mercadinho, marca ali que depois paga o fim do mês. Pô, será que isso vai acabar? Nos países de primeiro mundo não acabou. Tu vai na França, é só mercadinho. É que o mercadinho salva você, né? Ou te salva, como você falou. Faltou corre lá. E até não vai no mercado grande pegar aquela imensa fila. Sim, fila. E como é conhecido, lógico que o mercadinho tem que cobrar mais caro, ele está lá te esperando. Principalmente no interior, né? Então, mas muitos no interior estão parando, porque as pessoas já não gostam mais de viver muito no interior. As pessoas estão indo morar na cidade, trabalhar no interior. E, você sabe, uma vida assim um pouco mais confortável, eu diria. Lógico, o interior é bom de viver, mas às vezes é longe das coisas. Então, hoje em dia, como as distâncias não são mais tão longe, e o automóvel é uma coisa que todo mundo tem hoje, então o cara para se deslogar 5, 10 quilômetros, onde o trânsito é bom, é 10 minutos. 10 minutos. Aqui em Florianópolis, às vezes, quando demora um pouco, né? Porque eu cheguei aqui 1 hora antes, porque eu digo, não, para ir lá no Campeche, eu não sei como é que vai estar o Rio Tavares, aí, aquela região ali, com essa chuva que tinha à tarde. Mas estava boa, estava livre. Eu acho que o pessoal veio mais cedo hoje. Deve ter acontecido isso. Mas no interior não tem esses problemas. Então, as pessoas, até porque tem filho na escola e outras coisas, mais facilita a vida. Biotecnologia, no melhoramento genético. Olha, eu não sei até quando isso tem limite. Por exemplo, te falei da porca que produz 36 leitão por ano. Uhum. Será que vão fazer uma porca produzir 50, 100? Não sei. Até uma teta mais aumentaram a porca, para dar mais leitão. Para ter mais leitão. Ah, né? Então a biotecnologia é uma revolução. Até na próxima reunião que eu tenho em Brasília agora, programada na Câmara Setorial do Milho, lá do Ministério da Agricultura, que o ministro me nomeou presidente, são 60 entidades que participam. Olha que legal. Eu estou buscando um pesquisador dessas multinacionais para até onde vai chegar a biotecnologia em cima do milho. Hoje nós temos biotecnologia aí que combate uma lagarta do cartucho, que toda espiga tinha uma lagarta em cima que comia uma parte da espiga. Hoje, essa lagarta não existe mais, por conta da biotecnologia. Isso gerou 20% a mais de produção, que ela comia 20% da espiga. Herbicida que plantava milho, vinha as outras ervas daninhas junto, hoje não vem mais. Será que essa produtividade de milho tem capacidade de fazer um pé com 5 espigas? Hoje nós temos 2 espigas, 1, 2, que é um pé normal, pode ter até 3. Mas será que amanhã depois nós vamos ter um pé com 5 espigas? Será que nós vamos ter um milho dessa altura de 1 metro, não de 2, que o vento não derrube? Tem uma biotecnologia de milho já que a planta é mais resistente à seca. Quando dá período seco, a planta se fecha e tipo hiberna, ela não fica consumindo. Ela para de crescer, ela fica quieta ali. Quando volta a ter água, ela cresce. Isso já está em andamento. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tive a oportunidade de visitar 3 centros de biotecnologia agrícola nos Estados Unidos,
das empresas multinacionais, que cada um centro tinha 1000 cientistas trabalhando. E para tu, por exemplo, tirar um pé de milho definido em biotecnologia, tu precisa ter 13.000, 15.000 experimentos para tirar um. Então são muita gente trabalhando com valores cientistas em cima de um trabalho. Mas a biotecnologia não serve só para a agricultura, serve para o ser humano. Por exemplo, os diabéticos, a insulina é um produto de biotecnologia, é um produto transgênico. Na área de saúde humana tem muito estudo em cima de biotecnologia. Eu diria que isso não vai parar nunca. Nós vamos evoluir, nós vamos amanhã depois. É necessário, né? É necessário. Um astronauta fica 60 dias no espaço comendo uma pílula por dia. A alimentação dele é uma pílula. Tem todas as necessidades que ele precisa, está naquela pílula. 60 dias. Não precisa ir ao banheiro, não precisa nada. Né? E já existe. Só que ninguém está vendendo comida por pílula ainda aí no mercado. Mas do jeito que a gente está evoluindo, como é que vai ser o amanhã a alimentação desse povo? Então eu acho que a biotecnologia, ela é uma pena que o Estado não pode acompanhar. O grande problema do Estado hoje, do Estado, que eu falo, é que o Estado não consegue acompanhar o avanço da iniciativa privada nessas invenções. Nós temos em Santa Catarina também o maior parque do Brasil de tecnologia, que é o SAP, que está instalado, a área de TI, mas essa área de biotecnologia, só as grandes corporações mundiais, mas a gente está evoluindo muito nessa área. Por exemplo, o salmão que nós recebemos aí no mercado não é um peixe natural, normal, ele é um produto de biotecnologia. Porque o salmão normal tem um tamanho, eles conseguiram dobrar o tamanho do salmão. Então, e nem por isso mudou de sabor ou ocasiona qualquer problema. Então, eu acho que ela veio e vai continuar forte. É necessária, né? É necessário, porque você não tem como escapar dela. Nós estamos com o nosso tempo já estourando. Olha só, eu tinha isso aqui, tudo de pergunta para ti. É um papo longo e bom, né, cara? Mas quem faz pergunta é você. Eu sou um senhora. falante. Ah? Tem que fazer o agro é muita coisa, gente. Viu? Quem faz pergunta? Eu sou só um falante, como diz. Mas é um ótimo falante. Agora eu posso até brincar contigo. Nós temos aqui a economia e finanças, políticas públicas e regularização, mas tem uma pergunta que eu não quero sair aqui, que é essa relação do Mercosul com o Mercosul, do agro. Eu vou te falar. Eu fui fazer uma palestra em Buenos Aires, acho que foi no início do ano. Me convidaram a fazer uma palestra em Buenos Aires sobre a minha área, milho. Agro, mas questão de milho. A gente tem uma associação, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho. E a gente fundou essa associação na época da implantação da biotecnologia e nós fizemos uma aliança com a Argentina e com os Estados Unidos. Então existe uma outra associação, que é a Maisal, que é essa associação internacional com o objetivo de achar mercado para o milho. Por quê? Porque hoje o milho vendido no mundo é só a Ucrânia que produz milho para exportação que não tem biotecnologia, ainda é produto normal. Como os russos invadiram a Ucrânia, produzia 30 milhões de toneladas por ano, caiu para 9. Faltou milho na Europa. A Alemanha retirou todas as leis de proteção contra a biotecnologia, que era proibido usar milho né? E veio comprar milho. No Brasil, todo mundo veio comprar milho, que queria o milho. Daí fui fazer um convidado para falar, voltando à pergunta original, na Argentina, num seminário de umas 2.000 pessoas, inclusive estava o ex-presidente, Macri e tal, queriam saber do Mercosul. Eu disse, olha, vocês, do acordo Mercosul-União Europeia, que está há 20 anos e nunca assina. Eu digo, olha, vou dar a minha opinião pessoal. No Brasil, a gente meio desistiu da União Europeia. Quando a gente começou a trabalhar a questão sanitária aqui em Santa Catarina, para tirar a vacina da febre aftosa, nós tínhamos o objetivo claro, exportar porco para a União Europeia. Esse era o objetivo. Mas a coisa não foi, a gente migrou para outros países e esqueceu a União Europeia. E eu disse lá para os argentinos, eles só falavam no acordo que estava quase pronto, o acordo Mercosul-União Europeia, eu disse, olha, eu vou ser bem sincero, se eu fosse um negociador... Mercosul, né, se eu fosse um negociador desse negócio, eu mandava os europeus para aquele lugar e mudava meu foco para a Ásia. Esquecia a União Europeia. A União Europeia
A europeia só quer mandar. Eu digo, o Brasil não vai vender a Amazônia para eles em troca de um acordo. O que a União Europeia quer é que o Brasil entregue a Amazônia para eles. Que o Brasil chega na ONU e diga, ó, está aqui a Amazônia, vocês vão cuidar. É o que eles querem, mais nada. O resto é conversa fiada. Os argentinos não gostaram muito disso, que eu falei lá. Digo, eu mudaria o foco para a Ásia, onde ela quer comprar produto, porque a Argentina é outro grande produtor de carne, de milho, de soja. A Argentina não tem gente para consumir. Eles têm que vender, eles só têm isso para pagar trigo, milho, soja, e eles têm que vender. Tanto que o Lula meio desistiu da União Europeia, viu que era só enrolação. O acordo está lá, mas tu tem que entregar a mãe para fazer o acordo. Muda de foco e vai vender. O que vai acontecer? A União Europeia vai vir pedir para nós vender para eles carne que eles não vão ter. Meteram tanta lei lá dentro que eles não vão conseguir produzir, vão ter que comer de algum lugar. Então, gente, o acordo do Mercosul, para mim, é um acordo que não evoluiu. Porque tu quer entrar na Argentina, tu está lá em Dionísio Cerqueira, é só atravessar uma guarita ali. Tu tem que entregar identidade, fazer isso, fazer aquilo, migração, imigração, para ir comprar uma garrafa de vinho. E os caras fazem onda para te vender ainda. Gente, pelo amor de Deus, eu estou indo comprar. Eles deviam trazer para nós aqui. Então, o argentino ainda tem que baixar um pouco o topete. O acordo tem que ser mais aberto, mais transparente. Acabar com essa aduana, acabar com essas fronteiras, gente. A gente tem acordo de produtos, por exemplo, nós... Ficou só na plaquinha? Nós estamos brigando. Só na plaquinha de carro? Ficou ali na plaquinha, ainda quiseram engambelar, botar uns cristalzinhos lá que aumentavam não sei quanto. Mas quero dizer o seguinte, acordo é na Europa, a União Europeia acabou, joga fora documento, não precisa mais nada, atravessa, vai e volta, livre, sabe? Você tem que se adaptar. Agora aqui, para tu entrar na Argentina, problema, para eles virem aqui outro problema, a exploração também. Às vezes, estava vendo aí o cara, onde é que ele foi essa semana? Num lugar que, pô, mas que caro que está lá, não sei aonde. Eu digo, mas tu acha que quando o turista vem a Florianópolis também não é explorado? O cara foi lá para a Bahia num programa de fim de semana, ele voltou, mas não dá para tomar uma cerveja, 20 pila, mas não sei o que e tal. Eu digo, gente, um turista aqui em Florianópolis também paga isso, não pense que é diferente. É bem então, eu acho que essas coisas de acordo do Mercosul, não devia evoluir, tira as fronteiras, gente, abre esse troço, sabe? Queira ou não queira, eles vão entrar, nós vamos entrar, não avança, não vai, está na burocracia. Aí trava, né? Aí na trava, burocracia. Daí o leite, o leite vem da Nova Zelândia, cai lá na Argentina, entra para cá. Não é assim, vem da Argentina mesmo, só que eles não tinham imposto, produziam muito barato, agora entrou um governo liberal, começou a taxar óleo diesel, começou a taxar gasolina, começou a taxar vinho, então as coisas vão ter um custo mais alto lá. E aí vai ser preço de mercado, livre. Não como os argentinos estavam vendendo produto em cima de isenção de imposto. Daí estavam quebrando o país, isenta. Acho que um pouco todo mundo devia pagar, mas não que nem nós aqui. Até me fizeram uma pergunta se eu conhecia algum país que fizeram... fui fazer uma conversa lá em Itapiranga no final de semana. Uhum. Se eu conhecia algum país que a reforma tributária baixou o imposto. Eu digo, vocês não vão acreditar que vai ser o Brasil, né? Vocês podem acreditar em qualquer outro país, mas reforma tributária para baixar imposto não vamos ser nós que vamos fazer, né? Pô, aí o mundo inteiro vai ter inveja da gente. Digo, mas não vai ser o Brasil que vai fazer isso. O Brasil tem um bocado de imposto. Então, infelizmente, ainda a gente tem muita sonegação que muita gente não paga, né? Daí eu desequilibro o mercado e tal. Agora, não sei como fazer isso ser normal, mas a gente paga muito. Nosso tempo estourou. Estou com o diretor ali me olhando com os olhos de super-homem, aquele raio vermelho, sabe? Quero te pegar. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas sobre o agronegócio. Olha, eu diria a vocês que é um ramo de muitas oportunidades. O agronegócio, com os conhecimentos que tem hoje, você aprende muito fácil. E as condições que tem hoje. Tem muita gente saindo da cidade, colocando alguma atividade produtiva e se dando bem. Eu acho que muito melhor daqueles que nasceram daquele jeito antigo, que tem que se modernizar. Sempre digo, quando tu monta um frigorífico, tu monta ele certinho, tudo o que precisa. Quando tu quer transformar um velho numa coisa normal,
é 1000 problemas que as pessoas não aceitam. Então as pessoas, o agro, e acho que isso é uma coisa que Deus deu para a sociedade, esses aumentos de produção são necessários, porque nós vamos para as 10 bilhões de pessoas daqui a pouco no mundo e temos que ter mais alimento. Então essa tecnologia, essas inovações, elas vêm para fazer frente às necessidades que a humanidade tem de comer, de ter que todo dia que comer alguma coisa. Então o agronegócio é um bom negócio, apesar dos seus problemas de crise, de outras coisas, mas você consegue se superar. Sempre tirando alguma gordura que você tem, você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai se consolidando no mercado, vai achando teus parceiros. É uma atividade que é fundamental para a sociedade. E no Brasil, ainda, infelizmente, nós temos que mandar um navio de carne para um país tipo China e vem um container de celular, que a gente não evoluiu na outra ponta dessas questões tecnológicas. O Brasil tem uma deficiência muito grande. Isso custa muito dinheiro. E o agro, nesse momento, ele tem a condição de manter essa balança comercial, de fazer com que o país possa trabalhar em outras frentes, importar máquinas industriais, mas nós precisamos desenvolver no Brasil mais conhecimentos. Eu acho que a sociedade brasileira é tão inteligente como qualquer parte do mundo. O que precisa é aprimorar essa inteligência e desenvolver essa inteligência para que as pessoas possam transferir isso em conhecimento que possa ajudar a sociedade de uma forma geral. Mas é uma boa atividade, é apaixonante. Ser produtor é apaixonante, porque quem sempre quer superar aquilo que tu já fez. O teu limite não existe pela frente. Tu sempre sonha que do ano que vem vai ser melhor que esse ano. E às vezes, infelizmente, não é. Mas eu diria que é gratificante ser agricultor. É isso aí. Pessoal, estou com essa simpatia de pessoa aqui, Eroni Barbieri, nos ilustrando com o seu conhecimento do agronegócio. Nosso tempo estourou, mas eu quero deixar aquele recadinho para vocês. Curtam, compartilhem, toquem um sininho, vamos fazer esse canal crescer. Papo de Salão _Floripa lá no nosso Instagram, Papo de Salão no YouTube. Fechou, pessoal? Seu Eroni, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Prazer tá? foi meu. Eroni Barbieri nos ilustrando com o agronegócio, tá? E o Papo de Salão fica aqui. Pessoal, até a próxima. Boa noite.